Registrar momentos especiais sempre foi uma das fixações do homem, desde a antiguidade. E cá entre nós, nada melhor do que a fotografia para isso. O primeiro rascunho que se tem dela surgiu por volta de 350 a.C., quando o filósofo grego Aristóteles criou uma câmera escura que permitia visualizar eclipses solares sem prejudicar os olhos. Já a primeira impressão fotográfica só foi, digamos, batida em 1826, um borrão impresso em uma chapa de alumínio. Logo o processo foi aprimorado por um francês, Louis Daguerre, autor de uma engenhoca que em 1839 veio parar no Brasil. E pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro II, um apaixonado por fotografia e difusor por aqui do que logo se transformaria em arte. Mas um problema, a tal engenhoca não fazia cópias. Isso só foi resolvido em 1841, dessa vez por um inglês, que conseguiu transferir imagens para folhas de papel. 3 anos depois, foi publicado o primeiro livro com fotografias. E a partir de então, as investigações se concentraram em conseguir um papel suficientemente sensível para imprimir negativos, até a descoberta da celuloide. E em 1888, a Revolução. George Eastman, fundador da Kodak, criou aquele filme enrolado no carretel que a gente levava para revelar, revolucionando e, acima de tudo, popularizando a fotografia em todo o mundo. Outro avanço à altura, só quase um século depois, com a fotografia digital, que logo viraria uma febre. O tempo passou, as fotografias digitais se tornaram mais precisas e tudo a ver com esse nosso momento de maior consciência ambiental. O processo EcoPix é amigo da natureza porque imprime a fotografia e não a revela, como no modo tradicional. O que isso significa? Que ela não leva química, não produz dejetos líquidos, nem usa metal pesado, tipo a prata, que polui o meio ambiente. E os processos são os mais modernos do mundo, perfeitos para produção em grande escala e sempre com alta qualidade. Para imprimir, reduz a quantidade de papel e o consumo de energia, sem desperdícios. A tinta é eletrônica, desenvolvida para um processo digital de alta performance. Claro, também sem substâncias agressivas à natureza. E tem mais. As fotos saem em papel especial, importado e de altíssima qualidade, produzido por uma das melhores e mais premiadas empresas de papel para impressão digital do mundo. Pois é, e o resultado a gente logo vê. Um papel com mais brilho e consistência, sem falar nas cores, bem mais vivas. Aposto que Aristóteles ficaria de queixo caído, não é não? Quer continuar tendo a natureza ao fundo das suas fotos? Então ajude a preservá-la com EcoPix. As cores estão por toda parte. Mas você já se perguntou no porquê de estarem onde estão? Você enxerga a mesma cor que seus amigos? Já se sentiu mais apegado em uma cor do que em outra? A teoria das cores pode te ajudar a entender o porquê. A mais antiga teoria sobre cores que se tem notícia é do famoso filósofo grego Aristóteles. Ele concluiu que as cores eram uma propriedade de seus objetos, ou seja, assim como peso, material, texturas, eles também tinham cores. Mas não era bem assim. Já um tempo depois, um cara chamado Leonardo da Vinci resolveu vasculhar mais e entender sobre as cores. Foi então que ele afirmou que a cor era uma propriedade da luz, e não dos objetos. Mais para frente, o físico inglês Isaac Newton, nos seus experimentos, estudou a influência da luz do Sol na formação das cores. Newton estudou o fenômeno da difração, que consistia na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessava um prisma, e denominou o conjunto de cores como espectro. O experimento foi o seguinte: Isaac colocou um prisma em frente a um feixe de luz branca, e ao atravessar o prisma, a luz se separou em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse conjunto de cores foi denominado como espectro, mas você pode chamar de arco-íris, vai. E é possível juntar as cores novamente, colocando na frente um outro prisma invertido, onde a luz branca vai ressurgir do outro lado. Outra forma de comprovação foi pintar um disco com essas cores do espectro e girar. Ao entrar em movimento, cada cor do disco se sobrepõe em nossa retina, dando a sensação de mistura.
Com velocidade suficiente, o disco dá a ilusão de ficar da cor cinza ou branca. Então lembre-se, a cor não está no objeto, mas sim na luz. Então beleza, agora que você conhece os primeiros estudos, vamos para alguns conceitos básicos dos sistemas de cores. As cores são divididas em primárias, secundárias, terciárias e neutras. As primárias são separadas em dois subgrupos, aditivas e subtrativas. As aditivas possuem como cores primárias o vermelho, verde e azul, tendo a famosa sigla em inglês RGB. São usadas comumente no meio digital. A televisão e outros displays de vídeo e o computador são um exemplo comum do uso de aditivas. No outro subgrupo, as subtrativas são usadas na mistura de pigmentos ou corantes, como nos impressos. Atualmente, as primárias mais usadas nesse meio são ciano, magenta, amarelo e o preto. Esse modelo de cores é chamado de CMYK. Agora vejamos nas cores secundárias. As cores secundárias são as cores que se formam pela mistura de duas cores primárias. No sistema clássico de cores empregado por Leonardo da Vinci, aprendemos desde pequeno que as cores secundárias são o verde, mistura do azul com o amarelo, laranja, mistura do vermelho com o amarelo, e o roxo, a mistura do azul com o vermelho. Mas como vimos, hoje em dia os sistemas de cores mais fiéis e atualizados são o RGB e o CMYK. Aqui são as cores secundárias, essas geradas na junção de cada círculo, são as cores primárias um do outro, ou seja, as cores secundárias do RGB são as primárias do CMYK, e vice-versa. Já nas cores terciárias, elas são o resultado da mistura das cores primárias com as cores secundárias, onde originamos uma terceira cor. Alguns exemplos de cores terciárias são o vermelho arroxeado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, o vermelho alaranjado, azul esverdeado e o azul arroxeado. Lembrando que a ordem das cores terciárias pode se alterar de acordo com o sistema de cores adotado, RGB ou CMYK. Com isso, nós temos uma base para falar de cores complementares também. As cores complementares são as que se contrastam, pois elas não apresentam vestígios de pigmentos em comum entre elas. Para identificar uma cor complementar, basta examinar o círculo cromático e achar as cores que estão de lados opostos no círculo. Isso também funciona para cores primárias e secundárias. E por último, as cores neutras. As cores neutras são o branco, o preto e principalmente as diferentes tonalidades do cinza. Sua característica é possuir baixa intensidade, reflexo e energia. No entanto, também podem ser todas as tonalidades mais fracas das outras cores, como o bege e o marrom. As cores neutras geralmente são utilizadas como complemento das demais cores. Bom, após concluirmos esse assunto, podemos passar para um assunto mais curioso. Por que existem cores diferentes? O que faz o verde realmente ser verde e o vermelho realmente vermelho? As cores se diferenciam de acordo com sua frequência de onda que é refletida. Aqui temos as cores do espectro com suas correspondentes frequências e comprimentos de onda. Lembrando que o branco e o preto, convencionalmente designados por cores, são apenas resultado da presença ou ausência da luz. A cor branca é a luz pura, em que é uma reflexão total das 7 cores, e a cor preta é a ausência total da luz, pois as cores não se refletem, elas são totalmente absorvidas. Um objeto terá determinada cor se não absorver os comprimentos de onda que correspondem àquela cor. Ou seja, para um objeto ser vermelho, ele deve absorver todas as frequências, menos a do vermelho. Portanto, por não se tratar de uma propriedade do objeto, mas sim de um elemento perceptivo, a cor tem uma série de implicações na psicologia. Dessa forma, cada cor provoca uma resposta diferente nos seres humanos. Mas atenção, isso varia muito de pessoa para pessoa. Cultura, idade, sexo e muitos outros fatores podem mudar a percepção de uma cor. E não tenha dúvida, as cores são poderosas e usadas estrategicamente nas criações mais inteligentes, principalmente na publicidade. Aqui temos algumas cores e quais são as principais emoções que elas trazem para as pessoas.